Pessoal, então hoje nós vamos iniciar aí a partir da aula 13, tá? Fazendo essa revisão e a gente vai até intervalos, ok? Na aula 13 nós iniciamos ali na página 44, né? Depois, página 44, depois de acidentes e alterações, a gente inicia ali falando sobre escalas, modos e graus da escala diatônica. Ok? Então, nós vamos montar aqui rapidamente um esqueleto da escala diatônica. Né? A escala diatônica, primeiramente, a gente vai escrever ela no modo maior. Tá bom? Partindo ali da nota Dó na clave de Sol. Ok? Vamos lá. Certo, então a gente escreveu aqui a mesma escala que está aí na página 44 para vocês, só que a gente escreveu utilizando semínimas em vez de semibreves, como está aí, tá? Mas o que interessa para nós aqui, nesse momento, né, é a questão dos intervalos que existem entre cada uma das notas na escala diatônica, tá bom? Como vocês estão vendo aí no meio da página, tá? O intervalo entre, na escala diatônica, no modo maior, né, que é esse primeiro exemplo de escala diatônica, né, a gente já falou também que a escala ela é formada por 7 notas e a última nota, que é essa nota Dó, né, ela é a repetição da primeira nota, que é a tônica, ok? O pessoal que está em casa e vocês que estão aqui, procurem acompanhar sempre pela apostila, que eu vou tentar usar os mesmos exemplos para não ter prejuízo, para que todo mundo consiga acompanhar o que eu estou passando aqui. Se de repente não der para ver na lousa, eu vou sempre pegar os exemplos da apostila para facilitar, tá bom? Então, acompanhem pela apostila, que acho que vai ajudar bastante aí vocês de entenderem o que a gente está passando, tá? Então, vamos só fazer a leitura aqui do que está escrito na apostila, a descrição da escala diatônica, né? Dentre várias escalas existentes, a gente vai abordar inicialmente essa, que é a escala diatônica, que é uma sequência de 7 notas diferentes e consecutivas, formadas por um intervalo pré-definido de 5 tons e 2 semitons, né? Ou seja, na verdade, é uma estrutura modelo, né? Eu não estou dizendo para vocês aqui que a escala diatônica ela seja sempre formada pela nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, nessa ordem que está aqui, que é a mesma ordem que está na apostila, né? Mas essa sequência intervalar, ou seja, a distância que existe entre as notas na escala, ela sempre vai ser a mesma, né? A escala diatônica do modo maior sempre vai ter essa estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, é isso que nunca vai mudar para a gente na escala diatônica dos modos maior e menor, ok? E qual que é essa diferença, tá? Da nota Dó para a nota Ré. Nós temos um intervalo de tom. Da nota Ré para a nota Mi, nós também temos um intervalo de tom. Da nota Mi para a nota Fá, nós temos um intervalo de semitom, tá? Observe que entre a nota Mi e a nota Fá não tem nenhum tipo de bemol, não tem sustenido, não tem B4, não tem nada. O intervalo natural que existe entre essas duas notas, aí, entre a nota Mi e a nota Fá, ele é um intervalo menor mesmo. Naturalmente, ela assim, não precisa do bemol ou de um sustenido, não. A distância entre essas duas notas, ela é assim, é um intervalo de semitom, tá? Então, a gente, para dar uma diferenciada, né, tanto aqui quanto na apostila, reparem que o tom ele está marcado embaixo e o semitom está marcado em cima. Então, eu vou fazer... Aqui eu vou marcar com outra cor para diferenciar onde está o intervalo de semitom e onde está o intervalo de tom, tá? Entre a nota Mi e a nota Fá. Eu vou marcar aqui só com ST para não prolongar muito, tá? Então, tom, tom, semitom, ok? As próximas aí, mais 3 intervalos de tom, né, entre a nota Fá e a nota Sol. Ó, entre a nota Fá e a nota Sol. Entre a nota Sol e a nota Lá.
e entre a nota Lá e a nota Si, a gente tem mais 3 intervalos, né? Cada um deles intervalos de 1 tom. E na última, né, que é entre a nota Si e a nota Dó, né, esse último intervalo, ele também é um intervalo que naturalmente ele é um intervalo de semitom, ok? Entre a nota Si e a nota Dó, na escala diatônica, né, do modo maior, vocês sempre vão ter essa estrutura aqui, tá? Vai ser sempre, vou repetir isso aqui, vai ser sempre partindo da nota Dó? Não. Mas essa estrutura intervalar aqui, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vai caracterizar o quê? A escala diatônica do modo maior. Ok? Isso que é importante a gente ter tempo para ver. Acho que não, né? Eu derrubei um pouquinho. Ah, tá aqui. Pessoal, só confirme aí no áudio, a gente vai acompanhando pelo chat. Aliás, confirme pelo chat, vocês estão em casa, se o áudio está saindo normal para vocês. Aí a gente tenta, sei lá, movimentar de novo. Então, essa escala que nós escrevemos aqui, né? Para quem está em casa, está difícil de visualizar, mas é a escala diatônica no modo maior. O exemplo que está na página 44 de vocês, tá? Então, é preciso que todo mundo tenha massificado isso. Essa é a escala diatônica no modo maior. Mal escrito, né? Modo maior. Beleza. Agora a gente vai escrever aqui, né? Seguindo, nós temos aqui a escala cromática, né? Mas para facilitar aqui um pouquinho o entendimento, se a gente for seguindo na apostila, vocês vão ver que tem aí a escala cromática e depois que a gente vai falar do modo menor e do modo maior, diferenciar cada um deles. Mas como aqui é uma aula de revisão e nós já vimos esse conteúdo todo, né? Não tem para que eu tratar primeiro só falar de escala diatônica, depois falar da cromática para depois chegar nos modos, né? Aqui a gente já passou por isso, então a gente já vai, eu vou pular, depois eu falo da escala cromática. Agora vamos como a gente já entrou nas escalas diatônicas, já vamos entrar aqui na subdivisão dela, no modo maior, que foi esse que a gente escreveu agora, e eu já vou passar para vocês o modo menor, tá bom? Vou escrever aqui na lousa. Quem está em casa, acompanha aí, ó. O exemplo da escala diatônica menor está na página 47, tá bom? Na página 47, acompanhe lá. É a escala que aqui eu vou escrever aqui agora, está na página 47, o primeiro exemplo aí. Escala diatônica menor primitiva, tá bom? Certo, pessoal? Então, a gente escreveu aí a relativa menor, tá? Então, nós temos aí, falando sobre a diatônica menor primitiva, denominada genericamente como escala menor, assim como a escala diatônica no modo maior, que foi essa primeira que a gente escreveu aqui, nós temos a relativa dela menor, tá? E a gente não vai sempre falar o nome completo dela, escala diatônica do modo maior. A gente costuma chamar simplesmente, né, uma maneira genérica de escala maior, tá? Assim como a escala menor, né, a gente não escreve escala diatônica do modo menor. A gente costuma falar simplesmente escala maior e escala menor. Sempre que a gente ouvir falar ou falar dessa forma, a gente está se referindo genericamente à escala diatônica do modo maior ou do modo menor, tá, gente? Avançando um pouquinho aí, vocês vão ver o conceito que nós temos de graus das escalas aí, né? Então, nos graus da escala, né, para a gente explicar essa relação de relativa do modo maior, relativa do modo menor, a gente tem que sempre seguir essa questão dos graus da escala, né? Então, primeiro aqui, vou traçar uma linha vermelha aqui, ó. Certo? Então, os graus da escala, a gente vai sempre atribuir o número do grau de acordo com a ordem dela na escala, né? Então, a primeira
sempre vai ser chamada de tônica. A primeira nota aqui é a tônica. No caso dessa escala aqui, escala diatônica do modo maior. Qual é a tônica dessa escala? O primeiro grau da escala é a nota Dó, certo? A tônica é o grau que define o nome da escala. Então, se a tônica de uma escala é a nota Dó, o que vai dar o nome a essa escala é o nome dessa nota. Então, se a escala começar em Dó, a tônica dela vai indicar isso, que o nome da escala vai se chamar escala de Dó. Aí, se ela é maior, menor, a gente vai analisar o resto das notas, tá? A segunda, deixa eu já colocar em azul aqui, vai ficar bem colorido, tá? Primeiro, o segundo grau da escala se chama supertônica ou sobretônica, tá? Por quê? Porque ele é o grau que está acima da tônica, correto? Tônica que é a primeira nota da escala, que dá o nome para a escala. O terceiro grau da escala é a mediante, certo? Por que mediante? Porque ela está entre os dois graus mais importantes da escala, né? Que é a tônica, que é o primeiro grau, e a dominante, que é o quinto grau da escala. Então, por isso a gente chama o terceiro grau da escala de mediante. O quarto grau da escala é a subdominante. Por que subdominante? Né? O próprio nome sugere, ele está abaixo da dominante. O quinto grau, como a gente já havia falado, né, é a dominante. É o segundo grau mais importante da escala, porque ela exerce, né, o domínio sobre os outros graus da escala. A tônica é o grau mais importante da escala, porque ela dá um nome para a referida escala, e essa aqui porque ela exerce o domínio sobre os demais graus da escala. O sexto grau da escala é o superdominante, porque está acima da dominante. Sexto grau da escala. Sétimo grau da escala. O sétimo grau da escala, ela pode variar de acordo com o modo da escala que a gente estiver trabalhando. Se nós estivermos trabalhando uma escala diatônica no modo maior, a gente vai chamar ela de sensível. Mas é simplesmente pelo modo da escala que a gente está trabalhando? Não, é porque a gente vai ter que observar qual é a relação deste penúltimo grau da escala, né, o sétimo grau, com o último grau da escala, que é o oitavo grau. Se, né, por exemplo, nesse caso aqui da escala maior, ó, deixa eu apagar essa, tá meio bagunçado aqui, é mais fácil da gente entender. Eu havia falado para vocês que entre a nota Si e a nota Dó, na escala, aliás, o intervalo natural entre essas duas notas é de semitom, certo? Entre a nota Si e a nota Dó. Tanto que está aqui no vermelhinho em cima. Semitom, está na apostila de vocês também isso aí. Então, se o intervalo entre o sétimo grau, se o intervalo entre o sétimo e o oitavo grau for de semitom, se o intervalo entre o sétimo grau e o oitavo grau da escala for de semitom, então eu vou chamar o sétimo grau de sensível, correto? Sensível. Se o intervalo for de meio tom. Porém, aqui, ó, nós estamos já saímos da diatônica no modo maior, estamos na diatônica do modo menor, né? Já trocamos aí, já não é mais um intervalo de semitom. Por quê? Aqui nós usamos como exemplo a escala de Lá menor. A ordem intervalar da escala é diferente, correto? Aqui, os dois últimos graus da escala aí, vocês acompanhem na página 47. Dá uma olhada aí, gente. Entre a nota Sol e a nota Lá, nós temos um intervalo de tom ou um intervalo de semitom. Intervalo de tom, correto? Não é um intervalo de semitom. Então, quando nós tivermos entre o sétimo grau da escala e o oitavo grau da escala,
um intervalo de 1 tom, como o caso que vocês estão vendo aqui, que é o intervalo entre a nota Sol e a nota Lá, a gente vai chamar esse 7º grau aqui de subtônica, correto? No modo maior, ela vai acabar sendo uma sensível. Por quê? Porque o intervalo é de semitom. Quando for intervalo de semitom, entre o 7º e o 8º grau, a gente chama de sensível. Quando for intervalo de 1 tom, que é o caso da escala diatônica no módulo menor, a gente chama ela de subtônica, correto? Tem essa pequena diferença aí, a gente vai ter que analisar sempre isso. Essa questão do intervalo que existe entre essas duas últimas notas aí da escala. E o 8º grau, a gente chama ele de tônica, porque ele é apenas a repetição do 1º grau da escala. Tá? Gente, por que a gente organiza, estrutura, analisa as escalas desta forma aqui dos graus? Porque, através dos graus, a gente descobre qual é a função de cada uma das notas na escala. Essa é a função dos graus aí. Ó. Cada nota da escala desempenha uma função específica. E essas funções a gente chama de graus, correto? Então, por isso que a gente costuma analisar a escala dessa forma. A gente sempre desmembra ela e vai analisando desta forma aqui. Agora que nós já falamos sobre os graus, vamos analisar aí a ordem intervalar. Só para explicar aqui, que eu já tinha feito lá em cima, está na apostila de vocês, mas vamos fazer aqui na lousa também para quem está em casa. A escala de Lá menor. Né? Esse intervalo aqui, da nota Lá para a nota Si. É um intervalo de tom, correto? Intervalo de tom. Vou marcar aqui com a letra T. O intervalo entre a nota Si e a nota Dó é um intervalo de semitom, igual está aqui em cima, só que 1/8 acima, né? Então a gente marca aqui em vermelho com a nota para cima aqui para diferenciar. Semitom. Correto? O intervalo entre a nota Dó e a nota Ré. É um intervalo que a gente já tinha trabalhado aqui, ó. Esse primeiro intervalo. É um intervalo de tom. Correto? Vou marcar aqui de novo. Intervalo entre a nota Ré e a nota Mi. É um intervalo de tom. O intervalo entre a nota Mi e a nota Fá. Intervalo de? Isso mesmo, intervalo de semitom. Tá? Igualzinho está ali em cima. Só que o que vai mudar aqui é a ordem das notas, tá, gente? Mas o intervalo entre elas não muda. O intervalo entre a nota Mi e a nota Fá, o intervalo entre a nota Si e a nota Dó, sempre vai ser um intervalo de semitom, correto? Vamos lá. Semitom. Entre a nota Mi e a nota Fá. Depois, entre a nota Fá e a nota Sol, é um intervalo de tom. Isso. E o outro a gente já tinha falado dele aqui. Também é um intervalo de tom. Então, é uma escala também que é formada por 7 notas, mais repetição da 8ª nota. O que vai mudar aqui? Né? A ordem intervalar da escala diatônica no modo menor, ela é diferente da escala diatônica no modo maior. Ó, aqui na escala diatônica no modo maior, nós temos essa ordem aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a ordem intervalar padrão de uma escala diatônica no modo maior ou simplesmente escala maior. A escala menor já vai mudar, tá? A gente tem aqui um intervalo de tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Correto? Vai mudar simplesmente isso. E o que a gente tem que fazer para descobrir se a escala é maior ou menor? Analisar justamente isso aqui. Qual é a ordem intervalar que essa escala possui entre as notas? Através dessa análise aqui, a gente vai descobrir qual que é o modo da escala. Se ela está no modo maior ou no modo menor. Aí, nós já fizemos a análise das escalas através dos graus da escala. Já não fizemos? O 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, 5º grau, 6º grau, 7º grau e 8º grau. Eu só vou marcar aqui em cima, na escala maior, para a gente prosseguir com o que eu vou querer passar para vocês agora
que é a questão das escalas relativas. Tá? Toda escala diatônica maior, ela possui uma relativa menor, toda menor possui uma relativa maior. E isso a gente identifica como? Através dos graus da escala, tá bom? Por isso que eu tive que falar primeiro dos graus, desenhar os grauzinhos bonitinho aqui, agora eu vou explicar a relação delas, tá? Nós temos aqui o primeiro grau da escala maior, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Então, gente, partindo da escala diatônica no modo maior, tá? Que é essa que nós temos aqui. Para a gente descobrir qual será a escala relativa menor, a gente vai ter que observar o sexto grau da escala maior, tá bom? E aí a gente descobriu qual que é a relativa menor dessa escala. Aqui nós temos uma escala de Dó maior. Esse primeiro exemplo que está aqui em cima, que é exatamente igual ao que vocês estão vendo aí na página 47, tá? É a escala de Dó maior. Essa que está representada aqui em cima para vocês. Dó maior. Analisando os graus da escala, ó, vamos lá. Primeiro grau, nota Dó. Segundo grau, nota Ré. Terceiro grau, nota Mi. Quarto grau, nota Fá. Quinto grau, nota Sol. Sexto grau, nota Lá. Então, a gente pega aqui, ó, esse sexto grau da escala e começa a escrever uma escala novamente a partir desta nota aqui. Escrever a escala normalmente, na mesma ordem que ela está aqui na escala de Dó, certo? A gente só dá prosseguimento. Eu fiz aqui, ó, só para a gente não subir muito, eu peguei a nota Lá, tá? Essa aqui também é a nota Lá, só que uma oitava abaixo. Então, eu peguei dela para diante, né? Fui subindo aqui a partir dela. Se eu pegasse a partir dessa nota Lá e fosse escrevendo daqui para cima, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, até o Lá oitava acima, daria no mesmo, tá bom, gente? Independente da oitava que tiver, a estrutura da escala não vai mudar, tá? A escala de Lá menor sempre vai ser Lá menor, se ela estiver na primeira oitava, segunda, terceira, quarta, quantas oitavas vocês jogarem, o intervalo das notas sempre vai ser o mesmo, tá bom? E aí, beleza, estabelecemos essa relação, né? Que a escala relativa, né? Se eu estou partindo da escala de Dó maior. Para eu descobrir qual que é a relativa menor dessa escala aqui, eu tenho que analisar o sexto grau dela no modo maior. Cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexto grau é a nota Lá, basta eu escrever uma escala partindo da nota Lá, que eu descubro qual que é a relativa menor. Então, é a escala de Lá menor. Tá? Essa é a relativa de Dó maior. Pessoal, lá na frente, né, a gente já estudou tudo isso aqui. Quando a gente chegou a falar, a gente vai falar um pouquinho hoje também. Mais para frente, a gente vai ter que falar do ciclo das quartas, das quintas, né? Para chegar ali na armadura de clave, né? A questão dos acidentes, ou seja, aqueles acidentes fixos que vêm aqui, né? Então, já dando uma adiantada nessa parte do assunto, sempre que a gente pegar uma partitura, que a gente olhando na partitura, a gente vê que ela não tem nenhum acidente fixo, a gente pode afirmar que ela pode estar em dois modos diferentes. Ou esse trecho musical, essa música, ou ela está na escala diatônica no modo maior, a escala de Dó, tá? Se não tiver acidente nenhum. Pode ser o quê? Uma escala de Dó maior ou uma escala de Lá menor, tá? Porque essas escalas são relativas. Ambas não possuem acidentes, correto? Então, se eu bati o olho numa partitura, não tem nenhum acidente ocorrente aqui, de cara eu posso já afirmar para vocês. Essa escala é uma escala ou de Dó maior ou de Lá menor, porque não possui nenhum acidente, correto? Isso é uma das primeiras coisas que a gente pode afirmar. Simplesmente eu posso dar de cara aqui e falar que é Dó maior, pronto, acabou?
Não, não posso. Eu vou ter que analisar outros pontos na música, outras notas aí, para me chegar nessa conclusão de que ela está no modo maior ou de que ela está no modo menor. Aqui na disposição de uma escala, fica muito fácil para a gente ver aqui, né? Está partindo da nota lá, indo até a outra nota lá. A gente analisando essa sequência intervalar, a gente sabe que é uma escala menor. A gente analisando essa escala aqui, a gente já sabe que é uma escala maior, então fica facinho quando ela está nessa disposição aqui de escala, tá? Mas em um trecho musical, a gente não consegue afirmar logo de cara que é maior ou menor. Então, quais são as possibilidades? São duas. Ou ela é Dó maior, ou é Lá menor, tá bom? Isso nessa estrutura aqui. Pessoal, aí eu vou dar só mais um exemplo aí de escalas relativas, que é o último exemplo que está na página 47. Eu vou escrever a escala de Fá maior e depois a gente vai descobrir qual que é a relativa dela, tá bom? Já dei uma olhada ali na apostila. Vamos acompanhando. Deixa eu só tomar uma... Certo, gente? Então, primeira coisa aqui, estamos partindo da escala de Fá maior, né? Por que nós chamamos essa escala aqui de Fá? Qual é a tônica da escala? Primeiro grau da escala é a nota Fá. E qual é a função do primeiro grau? É dar nome à escala, certo? Então, o primeiro grau de qualquer escala é o grau que vai dar o nome para essa escala. Então, se o primeiro grau aqui é Fá, o nome dessa escala é de Fá. Agora, para determinar se é a escala do modo maior ou do modo menor, a gente tem que encaixar naquela relaçãozinha lá de tom, tom, semitom, tom maior, correto? Aqui, ó, gente, nós vamos entre a nota Fá e a nota Sol. É no intervalo de tom. Acompanhe, ela está na página 47. No final da página 47. Ó, o primeiro grau, o intervalo aqui é um intervalo de tom. Então, do primeiro para o segundo, né? Intervalo de tom. Da nota Sol para a nota Lá. É um intervalo de tom. Certo? Aqui é o terceiro grau da escala. É a nota Lá. Da nota Lá para a nota Si, nós teríamos, se fosse num intervalo normal, nós teríamos intervalo de um tom. Mas como nós queremos aqui uma escala maior para que a gente possa chegar, né, descobrir qual que é a relativa menor dela, a gente vai ter que fazer uma adequação nessa escala aqui, né, para que ela se encaixe nessa estrutura aqui. Repetindo, qual é o intervalo natural se não tivesse nenhum acidente aqui? A nota Lá e a nota Si, é um intervalo de tom, correto? É um intervalo de tom entre a nota Lá e a nota Si, é o intervalo normal dela. Aí a gente vai ter que fazer uma adequação nessa escala aqui, para que a gente adeque ela ao modo de uma escala maior, que é tom, tom, e aqui um semitom. Então eu vou ter que colocar nessa nota Si, para aproximar essa nota aqui da nota Lá, eu vou ter que colocar um bemol mesmo. Certo? Diminuir meio tom da nota Si, para que ela se encaixe nessa estrutura de uma escala maior, certo? Então vamos lá. Agora, com esse acidente aqui, ó, com esse bemol que eu coloquei, vou até colocar ele em vermelho para destacar, né? Com esse bemol que eu coloquei aqui para adequar, para diminuir a distância entre essas notas, esse intervalo entre a nota Lá e a nota Si bemol, ou seja, meio tom a menos, é um intervalo de semitom, correto? Semitom. A nota Lá para a nota Si bemol. Agora, o intervalo entre a nota Si e a nota Dó é um intervalo naturalmente. Esquece que ela está com bemol aqui. Não analisem a lousa, analisem pelo que eu estou falando para você. Qual é o intervalo natural entre a nota Si e a nota Dó? É um intervalo de semitom, correto? Porém, eu peguei a nota Si e diminuí meio tom dela, eu coloquei um bemol nela.
Então, o intervalo que naturalmente entre a nota si e dó era de meio tom, passei a um intervalo de um tom, né? Ou seja, 2 semitons, né? O semitom natural da nota si natural para a nota dó, intervalo de semitom, e eu adicionei mais um bemol, ou seja, diminuí, aliás, aumentei ainda mais o intervalo entre elas. Então, aqui eu tenho um intervalo de tom, correto? Entre a nota si bemol e a nota dó. Entre a nota dó e a nota ré, intervalo de tom. Entre a nota ré e a nota mi, mais um intervalo de tom. E entre a nota mi e a nota fá, né, qual que é o intervalo natural dessas duas notas? Intervalo de semitom. Sempre entre a nota mi e a nota fá, intervalo de semitom. Certo? Semitom. Então, ó, observem que adequou, encaixou certinho na estrutura que eu montei aqui de uma escala maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Consegui a estrutura de uma escala diatônica no modo maior. Agora, já esclarecida essa relação, só vou apagar esse sinalzinho aqui que eu usei para indicar o que é tom, semitom, para eu só marcar aqui quais são os graus da escala. Quais são? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e o oitavo grau. Então, qual foi a regra? Aqui nós já descobrimos que essa é uma escala de Fá maior. Se nós já descobrimos que era uma escala de Fá maior, qual foi a regra que eu passei para vocês para a gente descobrir qual é a relativa menor? Eu tenho que... Isso, exatamente. Eu tenho que pegar o sexto grau da escala maior para saber qual que é a relativa menor dela, tá? Pessoal, já passando aí para a questão da armadura de clave, né, que são aqueles acidentes que ficam aqui fixos, né, entre a clave e a fórmula de compasso, né, na escala de Fá maior, né, sempre eu vou ter esse acidente na nota Si. Então, sempre que eu ver aqui, ó, eu posso até apagar ele aqui, ó, eu vou tirar ele daqui e vou colocar na armadura de clave esse acidente aqui, ó, tá? Porque toda música que estiver na escala de Fá maior, para ela ser uma escala de Fá maior, eu vou ter que fazer essa adequaçãozinha aqui, ó, para chegar em um semitom entre a nota Lá e a nota Si. Sempre vai ter esse Si bemol aqui. E aí vamos prosseguindo aí com a questão da relativa, né? Sexto grau. Qual que é o sexto grau aqui da escala de Fá maior? Isso, é a nota Ré, tá bom? Então, nós temos o costume de sempre pegar e fazer uma oitava abaixo só para a nota não sair lá em cima, né? Porque senão eu vou ter que colocar um monte de linha, espaço suplementar lá em cima para fazer esse escala. Então, vamos partindo aqui da nota Ré, só que uma oitava abaixo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré, a última nota. 1, 2, 3, 4. Uma barra, né? Um passo quaternário e outra barra aqui. Certo? Qual é a estrutura da... Essa aqui, ó, é a estrutura da escala maior. Essa aqui, ó. Aí aqui eu vou montar a estrutura da escala menor. Ela já é diferente, ó. É de tom, semitom, tom, tom, semitom e termina com 2 tons aqui. Certo? Essa é a estrutura aqui da escala menor. Tá? Isso aí é o que está na apostila de vocês. Só vocês analisarem aí na página 47 e na 48. Então, vamos lá seguir a estrutura aí da escala menor. Nós pegamos aí o sexto grau, né? Sexto grau, que é a nota Ré, para descobrir qual é a relativa menor. Então, esse aqui é o primeiro grau da escala.
Vou marcar aqui em cima, primeiro grau. Que nota é essa? É uma nota Ré. Então, essa escala vai ser uma escala de Ré, correto? Por quê? O primeiro grau da escala se chama Ré. Então, já sei isso aqui, ó. Já posso afirmar que é uma escala de Ré. Vamos analisando essa estrutura aqui, ó. Aqui nessa escala, nós tínhamos um bemol na nota Si, certo? Que eu coloquei aqui na armadura de clave. Então, de antemão, eu já vou colocar um bemol aqui também na nota Si. Eu vou colocar aqui com um acidente de precaução, mas eu vou colocar ele aqui também, porque toda nota Si vai ter isso aqui, tá? Ó, da nota Ré para a nota Mi, qual é o intervalo? De um tom ou semitom? Isso, intervalo de tom. Certo? Então, vou a setinha aqui para baixo. Da nota Mi para a nota Fá, qual é o intervalo natural dessas duas notas? Semitom. Exatamente. Semitom. Maravilha. Da nota Fá para a nota Sol, qual que é o intervalo? Tom. Da nota Sol para a nota Lá, qual que é o intervalo? Tom. Da nota Lá para a nota Si bemol, qual que é o intervalo? Semitom. Semitom. Nota Lá natural para a nota Si bemol. Tá? Eu coloquei aqui um bemolzinho como acidente, né, de precaução ou prevenção. Ele é só para informar que lá já está dizendo que é um Si bemol, tá bom? Da nota Si bemol para a nota Dó, qual que é o intervalo? Tom. Então, setinha para baixo. Da nota Dó para a nota Ré, é o intervalo de tom. Então, ó, observa aqui, ó. Para cima para baixo, para cima, 2 para baixo, 1 para cima e 2 para baixo. É aquela relação de tom, semitom, tom-tom, semitom, tom-tom. Então, bateu certinho com a estrutura de uma escala diatônica no modo menor. Então, a gente já havia descoberto que essa era uma escala de Ré, porque a tônica é Ré. Agora, analisamos a estrutura dessa escala e descobrimos que é uma escala menor, correto? Porque se encaixou nessa estrutura aqui da escala menor. Partindo da escala diatônica um pouco maior, para descobrir a relativa menor, né? Então, pegamos o sexto grau da escala maior e a gente descobre qual que é a relativa menor. Lembrando que sempre vai seguir essa estrutura, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que se a gente pegar uma música, não tiver acidente nenhum, né, na fórmula de, aliás, na armadura de clave, né, aqueles acidentes que são fixos ali depois da clave e antes da fórmula de compasso. Se não tiver nenhum acidente, nós temos duas possibilidades, ou é Dó maior ou é Lá menor. Agora, nós estamos trabalhando com um bemol, né, que foi a adequação que a gente teve que fazer para chegar na escala de Fá maior. Sempre que tiver um bemol, a gente já pode saber que é uma dessas duas possibilidades. Pegou a música, na armadura de clave ela tem um bemol só, né? Então, quais são as possibilidades dessa escala? Eu estou trabalhando com uma escala Fá maior ou uma escala de Ré menor. Se tiver um bemol só, a gente já sabe quais são as duas possibilidades. Ou é Fá maior ou é Ré menor. Tá? Agora, fazendo a inversão, né? Agora estamos partindo aqui da escala menor. Nós temos aqui a escala de Ré menor. Partindo, né, da nota Ré. Como que eu faço para descobrir qual que é a relativa maior dessa escala? Vou apagar aqui só para eu fazer esse mesmo esquema aqui dos graus da escala. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. Tá, já mandei os graus aqui. Qual é o grau da escala menor que eu faço, que eu uso para descobrir qual que é a relativa maior? Se eu estiver partindo aqui da menor para descobrir qual que é a maior. Isso, certinho. Então eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz de lá para cá, eu faço daqui para lá. Eu vou pegar o terceiro grau da escala, tá? Qual que é? A nota Fá, tá? Eu vou aplicar a mesma estrutura, né, de uma escala
diatônica no modo maior, né, que é essa estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Só que partindo de qual nota? Da nota Fá, porque é o terceiro grau na escala no modo menor. E se vocês fizerem aqui, ó, vocês vão ver que vai dar certinho, gente. Não vai mudar. Qual que é a dica que eu dou para vocês que vai ajudar vocês na prova e na vida toda? Vocês estão em casa, eu vou cobrir aqui apenas a lousa, tá? Se eu estou aqui partindo, né, eu estou na escala menor, e eu quero descobrir qual que é a relativa maior, se eu tenho que analisar o terceiro grau da escala, basta eu fazer isso aqui, ó. Dê uma olhada aí, como que ficou a estrutura dela. Exatamente igual a de uma escala maior, tá vendo? É simplesmente eu começar a reescrever a escala a partir do terceiro grau. Ó, tá vendo aqui, ó? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, e aí só teria que dar prosseguimento para atingir as 8 notas da escala, tá vendo? É só eu desconsiderar, eu simplesmente reescrevo a escala partindo do grau que eu quero, né? Se eu estou na escala maior, é a mesma coisa. Eu desconsidero tudo aqui, né? Eu quero descobrir a relativa menor. Então eu esqueço tudo que tem do sexto grau para trás e começo a reescrever a escala a partir dessa nota, seguindo a mesma estrutura, né? Seguindo o quê? Se eu estou trabalhando com um bemol só, esse bemol eu também tenho que aplicar lá na escala relativa menor. Se eu estou na escala maior, é o sexto grau, então o que eu faço? Eu esqueço tudo que tem daqui para trás, começo a reescrever a escala a partir desse grau. Se eu estou na escala menor, mesma coisa. Qual que é a referência? É o terceiro grau? Simplesmente eu esquecer aqui o que tem para trás. Eu começo a reescrever a escala a partir do terceiro grau e eu vou ter a escala relativa no modo maior. Falando assim, né? Beleza, dá um trabalhinho, porque é o primeiro contato que vocês estão tendo com isso. Mas conforme a gente for avançando nos estudos, aí, nos próximos módulos, vocês vão se habituando mais com isso aí. Mas qual que é o segredo? Praticar. Tá? É meio complexo assim ao primeiro contato, mas normal. Tá? Agora, já tendo falado isso, cabe a gente esclarecer o quê? Né? Pessoal, se nós tivermos uma sequência, o que é uma escala, né? É uma sequência ordenada de notas. Qualquer sequência ordenada de notas é uma escala, tá? Se eu tiver uma sequência ordenada de notas que não se encaixe na estrutura de uma escala maior ou na estrutura de uma escala menor, quer dizer que não é uma escala? Não, ela continua sendo uma escala. Só que aí a gente vai estudar mais para frente que existem uma série de outras escalas, tá? Agora nós estamos estudando quais? A escala diatônica no modo maior e a escala diatônica no modo menor. Aqui, depois desse assunto, eu vou falar sobre a escala cromática, né? Mas, ao primeiro momento, nesse primeiro módulo, a gente vai estudar só essas três escalas: maior, menor e a cromática, né? E essa relação entre elas, tá? Mas vocês precisam saber, se houver uma sequência de notas que for diferente, professor, mas não se encaixa nem no modo maior, nem no modo menor. Ela continua sendo uma escala? Continua sendo uma escala. Só que está em algum modo diferente que a gente ainda vai estudar essa escala, tá bom? É importante que vocês assimilem isso. Se alguém te dá uma sequência de notas aí, não seguiu essa estrutura, por exemplo, colocou um monte de bemol, um monte de sustenido, modificou, você tentou encaixar em alguma dessas estruturas e não deu, é uma escala sim. Mas pode ser uma escala egípcia, pode ser... existem os modos gregos, né? Jônio, Eólio, Lídio, Mixolídio, existe, mas não estudou. Então, saibam a um primeiro momento que é uma escala, mas em um modo diferente daqueles que a gente já estudou. Não está nem no modo menor, nem no modo maior, nem no modo menor. Tá? É comum vocês encontrarem essas escalas? Não. É mais para efeito de estudo mesmo. Na prática, eu me arrisco a dizer que 95% das escalas que vocês vão ver, das músicas que vocês vão tocar, ou ela vai estar num tom maior ou num tom menor, né? Vai fugir um pouco a esses modos gregos aí. Gente, tendo falado aqui da escala do modo maior e do modo menor, alguém tem dúvida, ou aqui ou lá, quem está acompanhando de casa, se tiver dúvida, manda no chat. Vocês aqui têm alguma dúvida? Não? Tá? Bem simples, é questão de praticar mesmo.
só dá um trabalhinho para você montar essa estrutura. Essa ordem intervalar da escala no modo maior, tem que decorar? Tem que decorar. Essa ordem intervalar da escala do modo menor, tem que decorar? Tem que decorar, tá? Isso aí é de isso aqui, ó. Depois que você decorar isso aqui, você vai descobrir qualquer escala na sua vida. Qualquer uma. Se o cara tiver a nota Sol, monta para mim uma escala maior partindo da nota Sol. Basta você aplicar essa estrutura. Sol, vou pôr mais um tom. Entre a próxima nota. Lá, mais outro tom. Si, um semitom. Do Si, qual que é a próxima nota? Sem intervalo de semitom, a nota Dó, e assim por diante. É só você seguir essa estrutura, vocês conseguem formar um modo maior. Eu vou apagar, a gente vai falar bem rapidamente sobre a escala cromática. Basicamente, qual que é a diferença dessas duas escalas que nós vimos aqui para a escala cromática? Todos os intervalos em uma escala cromática são intervalos sempre de semitom. Certo, gente? Então, analisando a estrutura da escala cromática, tá? O que a gente vê logo de cara aqui? Vocês podem analisar toda a estrutura da escala aqui. Vocês vão ver que os intervalos são sempre de semitom, igual eu falei para vocês. A regra básica da estrutura de uma escala cromática é essa. Os intervalos são cromáticos, né? Sempre falar um intervalo cromático é um intervalo de semitom, tá? E qual vai ser a diferença, tá? Se nós estivermos em uma escala ascendente, ou seja, partindo do mais grave para o mais agudo, eu sempre vou aplicar, para eu atingir esses intervalos de semitom, eu sempre vou aplicar os sustenidos, tá? Na escala inteira, na escala cromática ascendente. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Por que aqui não tem sustenido? Porque o intervalo natural dessas duas notas já é de semitom. O intervalo entre a nota Mi e a nota Fá. Por isso que não tem sustenido aqui. Agora, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e do Si para o Dó. Mesmo caso lá do Mi para o Fá. Por que não tem sustenido aqui? Porque o intervalo natural entre a nota Si e a nota Dó é um intervalo de semitom. Agora, fazendo a escala descendente. Partindo lá da nota Dó para chegar na nota Dó grave. Tá, gente? Então, a mesma coisa, intervalos de semitom em toda a escala, tá? Entre todas as notas, vamos partir da nota Dó. Nota Dó para a nota Si, o intervalo natural de semitom. Então, atendeu a primeira regra da escala cromática. Da nota Si para a nota Si bemol, o intervalo de semitom. O bemol ele tira meio tom, então nós temos um intervalo de semitom. Então, a gente vai seguindo aqui, ó, essa mesma estrutura. Entre cada uma das notas, vocês vão ver que tem um intervalo de semitom. Mesmo caso ali da ascendente, ó, entre a nota Fá e a nota Mi, a gente não tem nenhum acidente, porque o intervalo naturalmente dessas duas notas é de semitom. E a outra regra da escala cromática, se eu estou partindo da aguda para a mais grave, eu vou sempre utilizar os bemóis, tá? Se for uma escala ascendente, a gente utiliza os sustenidos em todas as notas. Se for uma escala descendente, eu utilizo os bemóis em todas as notas, certo? Então, aí já falamos da escala maior, escala menor e escala cromática, né? Falamos também das escalas relativas, a relação entre a escala menor e a escala maior. Certo, gente? Alguma dúvida aí com relação à escala cromática? Não? Beleza, gente. Seguindo agora, nós vamos falar sobre armadura de clave, tá bom? A gente inicia esse assunto lá na página 52. Todos aí coloquem na página 52. Tá, pessoal? Vou fazer aqui uma introdução, tá? Vou ocupar esses 20 minutinhos agora falando de armadura de clave, introduzir intervalos, tá? A gente conclui a parte de intervalos na próxima aula, né? No início da aula antes da prova.
É importante, gente, intervalos, como vocês sabem, vocês viram que é um dos assuntos mais vastos, né? Ocupou 4 das nossas aulas só falando de intervalos. Parte 1, parte 2, parte 3. Nem sei se teve a parte 4, mas ainda na próxima aula a gente teve que concluir no início da aula, no finalzinho de intervalo, para depois seguir para outro assunto. Então, não que seja um assunto difícil, né? Mas é que existem muitas classificações, né? Intervalo conjunto, disjunto, ascendente, descendente, muitos pormenores ali para a gente analisar na questão dos intervalos. Então, pessoal, como eu só vou introduzir os intervalos hoje, é importante que vocês, nessa semana, estudem para a semana que vem, porque semana que vem é avaliação. E na semana que vem, no início da aula, lembrando que é só uma revisão que a gente está fazendo, né? Eu não vou ensinar vocês o que é intervalo, só vou revisar o que já foi passado para vocês. Então, já tragam de casa perguntas prontas para que a aula seja mais produtiva. Aproveitem aquela 1 hora de aula inicial para tirar as dúvidas, tá bom? Vocês que estão aí de casa, a mesma coisa. Estudem na semana, eu vou fazer uma breve revisão, mas que a aula seja mais proveitosa com vocês já trazendo as dúvidas. Porque às vezes eu perco muito tempo explicando uma coisa que vocês já estão entendendo, aí a dúvida está em outra coisa que às vezes vocês deixam de perguntar e acaba indo mal na prova, tá? Eu falei em prova aqui, já aproveito para esclarecer para vocês. A gente vai entregar as provas na semana que vem, tá? Para vocês. As provas que vocês já fizeram, a gente entrega no início da próxima aula. Eu não consegui ainda digitalizar essas avaliações que vocês fizeram na última, para a gente ter um arquivo que aí a gente depois pode liberar uma cópia delas para vocês. E a gente mantém sempre uma aqui em arquivo, tanto físico quanto eletrônico. Vamos lá, página 52, armadura de clave. Ela é representada graficamente pelos acidentes fixos, né? Igual eu tinha falado para vocês. E aonde ficam os acidentes fixos? Depois da clave e antes da fórmula de compasso. Deixa eu só escrever aqui bem rapidinho. Certo, gente? Então, eu só copiei aqui na lousa, para quem está aqui presente, o que está na página 52 da apostila aí, tá? Então, nós temos uma seta aqui no início, indicando que aqui está a armadura de clave, tá? Fica sempre depois da clave, antes da fórmula de compasso. Relembrando aí, qual é a função dos acidentes fixos? Eles exercem efeito sobre toda a música, até que ou eles sejam anulados, ou que seja mudada a armadura de clave, correto? Esse exemplo de mudança de armadura de clave nós temos aqui, ó, tá vendo? Em regra, sempre que houver uma mudança de armadura de clave, vai ter uma mudança no trecho musical. Então, a mudança dos trechos musicais, como a gente já falou, é marcada pela barra dupla. Tá? Sempre que tiver uma mudança, saímos da introdução da música, a gente foi para o refrão, começou o refrão. Sempre tem uma barra dupla para marcar. Como que a gente identifica que é uma mudança na fórmula de compasso? Esse Fá sustenido aqui, ele está sobre alguma nota específica? Não, ele está isolado aqui, ó, logo depois da barra dupla, correto? Mudança na armadura de clave. A partir daqui, esses primeiros acidentes aqui, ó, não valem mais, tá bom? Existem alguns programas de música, né, de edição de partitura, que eles já até colocam aqui, antes do sustenido, eles já colocam um B quadrozinho, né, na nota Si e na nota Mi, para lembrá-los que esses acidentes foram anulados, tá? Quem tem costume, tanto em coral quanto em orquestra, já deve ter visto isso. Antes do novo acidente, né, se for diferente daquilo que já vinha estabelecido na armadura de clave anterior, vem um declaro indicando que foi anulado, que foram anulados aqui. Então, a partir daqui, qual é o acidente fixo que vai valer? Só o Fá sustenido, tá bom? Então, vale a regra. Sempre que a gente vê uma nota Si igual a essa aqui, é sempre um Si bemol, tá? Por toda a extensão da música até que ocorra essa mudança. Daqui para frente, já não é mais o Si e o Mi bemol. Daqui para frente é só o Fá. Não tem, mas se tivesse uma nota Fá,
Daqui em diante, ela sempre que a gente vê a nota Fá, independente da gente ter ali naquela nota especificada do sustenido, ela sempre vai ser sustenida. A nota Fá, sempre que tiver um acidente fixo, a gente vai ter essa nota sustenida, tá? E aqui a gente retomou o acidente, na armadura de clave, ela é representada graficamente por meio dos acidentes fixos, está de compasso. Retomando o conceito, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Sempre que a gente se depara com ele, eles vão ter a validade por toda a música, até que sejam ou anulados ou modificados, né, por uma mudança de armadura de clave ou uma genericamente de modulação. Tá bom? Já cabe eu esclarecer aqui para vocês que algumas escolas, alguns outros materiais de teoria musical, eles dizem que o uso dessa expressão modulação é um uso errado. Eles associam esse termo de modulação à mudança dos modos da escala, né? Fala que eu mudei de um modo maior, né? E não está nem associado tanto ao modo maior e ao modo menor que a gente estudou aqui. Ele está mais associado com os modos gregos, né, que a gente vai estudar mais para frente, o jônio, eólio, lídio, mixolídio, etc. Então, são uma série de outras escalas que a gente vai estudar depois. Então, eles dizem que o uso dessa expressão modulação, ele é mais aplicável à mudança dos modos gregos, né, entre eu saí do mixolídio, fui para o lídio, e só modulação para eles. A gente adota por padrão uma linguagem que qualquer músico vai falar para vocês. É isso aí. O que é uma modulação? É quando eu mudei a armadura de clave. Tá bom, gente? Então a gente padroniza dessa forma aqui. Estou falando porque se de repente alguém pegar algum outro método de teoria musical, pode ser que esteja falando de uma forma diferente. Tá bom? Como tudo na música, gente, né, tem uma ordem, tá, para ser colocado, para serem colocados tanto os bemóis na armadura de clave quanto os sustenidos. Eu não posso chegar aqui, né, e, eu quero colocar, sei lá, durante toda uma música que eu escrevi aqui, eu quero definir que a nota Mi vai ser bemol. Então, eu vou pegar aqui a clave, bonitinho, né, deixa eu apagar essa clave cromática. Eu vou pegar a clave aqui e eu vou colocar aqui, ó, não tem nenhum acidente na armadura de clave. Eu vou pegar e vou colocar só o Mi bemol. Eu vou colocar o Mi bemol aqui. Não está dando certo. Vou trocar por outro. Eu quero colocar só o Mi bemol. Posso fazer isso? Não, tá? Porque existe uma ordem para serem colocados os acidentes na armadura de clave. Não é como a gente quer, tá? E cabe esclarecer também que a ordem dos bemóis e dos sustenidos é diferente. Qual que é essa ordem? Tá? Primeiro, a ordem dos bemóis. Vamos começar pelos bemóis. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. Pelo final. Vocês podem observar que não se repete nenhuma nota e que estamos com todas as notas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São as 7 notas musicais. Então, essa é a ordem para a colocação dos bemóis. Vai ficar assim. Si bemol, o primeiro. Lembrando que isso está na página 52, tá? A mesma página que a gente estava trabalhando. Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol e o Fá, tá bom? Fá bemol. Correto? Sempre vai estar seguindo obrigatoriamente esta ordem. Então, se a partitura tiver 2 bemóis, se eu perguntar para vocês assim na prova, ó, a dica, eu escolho. Se eu perguntar para vocês na prova, ó, uma armadura de clave, ela possui 2 bemóis. Quais são os 2 bemóis? Si e Mi. Sempre. Se tiver 2 bemóis, é Si e Mi bemol. Se tiverem 3 bemóis, Si, Mi, Lá. Se tiverem 4, Si, Mi, Lá, Ré. Se tiverem 5, Si, Mi, Lá, Ré, Sol e assim por diante. Sempre vai seguir essa ordem. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Depois a gente vai chegar aqui, assim que eu falar isso aqui, a gente vai falar sobre o ciclo das quartas e o ciclo das quintas, que é o que define qual que vai ser essa ordem aqui. Você vai ver que dá certinho. Maravilha.
Eu aprendi de uma forma diferente, eu aprendi decorando, simplesmente decora essas notas aqui, si, lá, ré, sol, do, fá. Essa é a ordem dos bemóis. Agora vamos para a ordem dos sustenidos. Da mesma forma, não posso colocar o sustenido da forma que eu quiser. Ah, tem um sustenido só, quero dizer que, sei lá, vou colocar um Mi sustenido. Aí aqui na armadura de clave eu só coloco essa nota aqui, só o Mi sustenido. Pode? Não pode, tá? Tem que seguir essa ordem aqui que nós vamos colocar na armadura de clave. Vamos lá. Se tiver um só, qual que é? Fá. Depois, Dó. Depois, Sol. Depois, Ré. Depois, Lá. Depois, Mi. E depois, Si. Como é que eu fiz isso? Decorei. Tá bom? Vocês vão fazer isso de uma forma mais fácil na prova. Quem esquecer, pode utilizar aquele ciclo das quartas e das quintas que está na próxima página aí, 53, tá? Para vocês descobrirem qual que é a ordem de colocação dos bemóis e qual que é a ordem de colocação dos sustenidos. Lá para frente, né? Para vocês ganharem tempo ao longo da semana, assistam de novo a aula falando sobre o ciclo das quartas e o ciclo das quintas. Por quê? Tudo isso está ligado, tá bom? A questão das escalas no modo maior, a escala no modo menor, as relativas, né? Tudo isso está ligado e essa ligação vai ficar expressa aí no ciclo das quartas e das quintas, tá bom, gente? Para vocês descobrirem certinho. Então, vamos lá colocar isso aqui em prática. Ficou muito em cima, né? Vou colocar aqui embaixo. Fá. Depois do Dó. Vou colocar embaixo da nota, fica mais fácil de identificar, né? Depois do Dó. Depois do Sol. Depois do Ré. Depois do Lá. Depois do Mi. Estou saindo da nota. E depois o Si. Certinho, gente? Então, observe, sempre vai seguir essa estrutura aí, tá bom? Fá, Dó, Sol, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Se for sustenido. A mesma coisa para os bemóis, gente. Se eu perguntar na prova, eu tenho dois sustenidos. Quais são? Sempre vai ser Fá e Dó. Eu tenho um sustenido só. Qual que é? É o Fá. Se eu tiver três, Fá do Sol. E assim por diante. Sempre seguindo essa ordem aqui. Está lá na apostila de vocês. Pessoal, umas dicas que tem nesse balãozinho aí, esse balãozinho de informação aí. A escala de Dó maior não possui bemóis ou sustenidos. Sempre que eu pegar uma armadura de clave limpa, não tem nenhum bemol, nenhum sustenido, é bemol maior. A gente viu nessa aula aqui também que, utilizando o conceito das escalas relativas, eu já sei que se não tiver, ele pode ser Dó maior, mas também pode ser Lá menor. Correto? Próxima dica. A escala de Fá maior, que foi aquele primeiro exemplo que nós tínhamos utilizado aqui em cima de escala, aliás, o segundo exemplo que nós utilizamos de escala maior. Ela possui apenas um bemol, tá? E aí a gente vai utilizar uma regrinha que, para facilitar as coisas, que vai ficar mais fácil também quando a gente descobrir o ciclo das quintas e das quartas, tá? Que é essa que está aqui depois. Para armaduras de clave com mais de um bemol, tá? Quando tiver mais de um bemol na armadura de clave, o tom da escala, né, para eu identificar em qual escala nós estamos trabalhando, será sempre equivalente ao penúltimo bemol da armadura. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se eu tiver um só, eu já falei para vocês que sempre vai ser Fá maior. Se eu tiver dois, eu só olho o penúltimo bemol. Se eu tiver dois, ó, eu tenho dois aqui. É Si e Mi. O primeiro é a nota Si, o último é o Mi, né? Qual que é o bemol anterior, o penúltimo bemol? É o Si. Então, se eu tiver na armadura de clave dois bemóis, a escala vai ser uma escala de Si bemol maior. Tá? Isso aí se aplica ao conceito da escala maior. Aí depois eu tenho que fazer aquele processinho para descobrir qual é a relativa menor.
Aqui a gente está passando a regra para vocês descobrirem ela no tom maior, ok? Se eu tiver 3 bemóis aqui, ó, si, mi, lá, qual que é o tom da escala? Eu sempre pego o penúltimo bemol. Qual que é o anterior? Si, mi, lá. Qual que é o anterior? Mi. Então, é uma escala de mi bemol maior, se tiver 3 bemóis. E assim por diante. Si, mi, lá, ré. Se eu só tiver até aqui, ó, qual que é o penúltimo? É lá. Então, se tiver 4 bemóis, vai ser uma escala de lá bemol maior. Tá bom, gente? Para os bemóis é essa regra. Tá nessa diquinha aqui para vocês. Para as armaduras de claves que possuem sustenidos, podemos identificar o tom aumentando em meio tom o último sustenido da armadura de clave. Então, aqui, ó, eu tenho um sustenido só, a nota Fá sustenido. Se eu aumentar em meio tom, Sol maior, correto? Então, a gente já identificou. Se tiver um sustenido só e estivermos trabalhando com um modo maior, um sustenido só na armadura de clave é a escala de Sol maior. Aí, vamos para 2 aqui, ó, Fá e Dó. Fá e Dó. Esqueci o resto todo aqui, ó, só tem 2 sustenidos. O último sustenido é o Dó, né? Meio tom acima, qual que é? Ré. Então, se na armadura de clave tivermos 2 sustenidos, estamos trabalhando com a escala de Ré maior. E assim por diante, tá? Lá, a mesma coisa. Lá sustenido, Si, e assim por diante, tá? É só a gente colocar meio tom acima. E aqui tem um exemplo aqui para vocês, tá? Lembrando que isso vai seguir aquela regrinha que a gente vai introduzir agora, né? Eu acho que eu vou ter que passar uns 10 minutinhos só para não deixar vocês sem sofrer. Pode ser? Alguém tem algum problema com isso? Só por causa do atraso do início aí, para não deixar muita coisa também para a semana que vem. Vamos lá. Ciclo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Vou fazer o possível para falar bem rapidinho o que eu tenho para falar. E a gente conclui já essa parte, só passar o sofrer e encerra. Pessoal, o desenho nós temos na página 53. Observem aí que nós temos um círculo, tá? E a gente chama ele ou de círculo ou de ciclo. Tanto faz, porque se vocês observarem, a gente for aplicando as regras, uma hora a gente vai voltar para o mesmo lugar de onde a gente saiu. Então, por isso que a gente chama de ciclo ou círculo. A primeira, a gente vai partir da escala de Dó maior. Tá bom, gente? Lembrando, essa referência aqui do ciclo que está na apostila, ela está no modo maior. Ah, professor, mas você só vai ensinar no modo... Sim, por quê? Porque para a gente descobrir o menor, a gente aplica aquela questão da relativa. Eu olho o 6º grau da escala no modo maior e eu descubro qual que é a relativa menor, tá? Então a gente passa no maior e depois descobre qual que é a relativa menor. Vamos lá para o ciclo das quintas. Fazer um círculo aqui bem ruim. Parece um ovo, mas tudo bem. Aqui, ó, nós temos Dó, certo? A armadura de clave, observem aí, ó, que tem a clavezinha de Sol sem nenhum acidente, certo? Essa é a primeira. Então, vamos partindo para descobrir primeiro aí os sustenidos, tá? Tanto faz se eu fizesse para descobrir os sustenidos ou bemóis, de onde eu vou começar, tanto faz. Mas observem que eu vou pegar aí, iniciar pelo sentido da direita, né? Vocês estão vendo aí Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, tá? Nessa figura que está na página 52. Então, por que ciclo das quintas, gente? A gente aprendeu na questão dos intervalos, a gente vai contando as notas aí, né? Então, eu estou partindo da nota Dó. Então, vamos contando aí comigo. 5 notas a partir da nota Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 5 notas, né? Então, por isso, ciclo das quintas. Vamos lá. Então, a próxima a gente já sabe que é Sol. E aí a gente aplica o quê? O primeiro sustenido, tá?
Colocamos aí, primeiro sustenido. Eu já tinha passado, pode falar. Quando tiver, então, um sustenido, vai ser só o maior. Isso. É aquela regra que eu passei para vocês agora, que é um balãozinho de informação. Eu pego meio tom acima do último sustenido que tiver. Se só tem um, a gente pega dele. Fá sustenido. Meio tom acima é Sol. Então a gente chegou aqui, ó. Partindo de Dó maior, a gente aplica o intervalo de quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 5 notinhas acima aí. Então a gente descobriu qual que é o primeiro sustenido que vai naquela ordem lá. Por isso que tem uma ordem específica para a gente colocar os sustenidos e os bemóis. Tá bom, gente? Eu vou até escrever essa ordem aqui de novo para a gente verificar que é verdade, né? Ó, sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então, eu vou colocar aqui do lado, tá? Só um do lado do outro, e não observem as linhas aqui, só para me especificar que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? A maior bagunça aí, mas depois vocês olhem lá na apostila, tá bonitinho explicado aqui. Partindo da nota Sol, que é o primeiro sustenido que a gente coloca aqui. Lembrando que aqui, pessoal, dentro está especificado qual é a escala, tá bom? A escala de Sol maior que a gente coloca um sustenido, tá bom? Partindo da nota Sol, qual que é a gente aplicando o intervalo de quinta, qual que é a nota? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então chegamos aqui na escala de Ré maior. Então a gente coloca 2 sustenidos, tá? Lembrando, gente, observem que tem uma relação nisso aqui também, tá? Se eu colocar aqui, ó, embaixo, por exemplo, Fá é o primeiro sustenido, na escala de Sol. Se eu aplicar esse intervalo de quintas, eu vou chegar na mesma coisa, tá? Sol, a próxima é Ré, tá? Então eu vou aplicando esse mesmo conceito. Ó, por exemplo, aqui, ó, o primeiro sustenido é o Fá, certo? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E assim por diante, tá? Por isso que tem essa ordem. Sempre nos sustenidos a gente vai aplicar uma relação de quintas, intervalos de quintas, para descobrir as escalas, tá? Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Intervalo de quinta. Então, eu já descobri que qual é a escala que vai 3 sustenidos. Aqui estão 2, né? Estou deixando muito junto aqui, está ficando ruim. Pessoal, acompanhe melhor na apostila, que é bem melhor que o meu desenho aqui, tá? Aqui tem 2 sustenidos. Lá, vai ter 3 sustenidos. 2, 3 sustenidos. Beleza? E assim por diante, tá? Eu não vou fazer todo o ciclo, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã, tá? Isso aqui é o ciclo das quintas, que está aí para vocês no sentido horário, beleza? Ciclo das quintas. Para a gente descobrir quais são as escalas que levam sustenidos, a gente aplica essa relação de intervalos de quintas. Para descobrir a ordem dos bemóis, é nesse mesmo ciclo, só que a gente vai fazer no sentido anti-horário. E aí o ciclo não é mais de quinta, é um ciclo de quarta, tá bom? Vamos fazer o contrário. Apagar todos esses sustenidos aqui, eu vou manter aqui
Vou manter aqui os desenhos, né? Qual que é a ordem dos bemóis? Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Essa é a ordem, tá? Então, do mesmo jeito lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Da nota Dó. Aplicando o intervalo de quarta, para que nós possamos descobrir qual é o primeiro bemol que vai na escala. Dó, Ré, Mi, Fá. Intervalo de quarta, é o que está aí no sentido anti-horário na página 52. Então, a primeira escala que vai possuir um bemol só, é a escala de Fá maior. Um bemolzinho só. Beleza? Agora, partindo da escala de Fá, vamos aplicar também o intervalo de quarta para descobrir qual é a próxima escala que eu vou acrescentar mais um bemol. Fá, Sol, Lá, Si. Correto? 4 notas. Lembrando que quando eu estou tratando de intervalos, eu conto a primeira nota também. Então, é um intervalo de quarta partindo da primeira nota. Qual que é a primeira nota que a gente está se baseando? Primeiro a gente partiu do Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. Intervalo de quarta. Depois, Fá como base. Fá, Sol, Lá, Si. Fá, Sol, Lá, Si. Então, aqui, ó, eu coloquei 2 bemóis na escala de Si bemol maior. Vocês lembram que eu falei para vocês? Sim, pode falar. Por que não é fácil? Ele é Si, não. Fá bemol. Ele não fala fácil. Por que não, é por, qual a relação natural seguinte da escala? Isso. É o Fá natural, certo? Seguindo a estrutura das... A gente está sempre se baseando na estrutura de uma escala maior. Maravilha? Então, partindo da escala maior, aquela relação dos graus, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau e assim por diante. Na escala, eu estou partindo da escala de Dó. Se eu estou partindo da escala de Dó, a nota Fá na escala de Dó maior, que foi a referência que eu peguei, como que ela está? Natural. Então, Fá natural. Agora eu estou partindo da escala de Fá. Na escala de Fá eu tenho um bemol. Qual que é o bemol? Si bemol. Então, aplicando o intervalo de quarta, Fá, Sol, Lá, Si, bemol. Entendeu? E aí a gente vai seguindo, baseado na escala que a gente está referenciando. Se eu partir da escala de Dó, apliquei o intervalo de quarta, como que está a nota Fá nessa escala aqui? Isso. Então, a gente... Não é por acaso, não é simplesmente a gente contar as notas. Nós estamos trabalhando com escalas, lembra? A gente está utilizando isso aqui para descobrir quais são as ordens dos sustenidos e dos bemóis. Então, eu utilizo a referência de como está na escala. Se na escala de Dó maior, a quarta, aplicando o intervalo de quarta, eu vou chegar no Fá natural, então é a escala de Fá natural, que vai ter um bemol só. Eu estou agora utilizando a escala de Fá maior, né? Não tem nenhum acidente, Fá maior. E eu apliquei o intervalo de quarta partindo dela. Eu cheguei na nota Si bemol, e aí eu aplico 2 bemóis. E aqui, gente, observem que tem relação com tudo isso está ligado, tá? Lembram que eu falei para vocês que aquela regrinha dos meios tons aqui, ó, meio tom acima do Fá sustenido, que é o primeiro bemol, é a escala de Sol. Aqui, se eu tenho 2 sustenidos, é sempre Fá sustenido e Dó sustenido. Meio tom acima do Dó, qual que é? Ré, então a escala de Ré. Aqui eu tenho 3 sustenidos, Fá, Dó, Sol. Meio tom acima do Sol, Lá. Reparem que tudo isso está ligado. Tá? Então, esse ciclo é para facilitar a gente a entender. Da mesma forma, aqui, ó, vamos pegar na nota Si. Vai lá. Si, Dó, aliás, Si, Dó, Ré, Mi. O intervalo de quarta, né? Si, Dó, Ré, Mi. O Mi, na escala de Si bemol, ele é um Mi bemol.
correto? Se a gente montar aquela estruturinha da escala maior, a gente vai descobrir que a nota Mi nela vai estar bemol, certo? Na escala de Si bemol maior. Por quê? Nós já temos dois bemóis. Quais são os dois bemóis dessa escala aqui? Si e o próximo é Mi, correto? Então, aplicando o intervalo de quarta, Si, Do, Ré, Mi, bemol. Então, cheguei aqui, ó, Mi bemol. Com três bemóis. Si, Mi e Lá. Reparem que aquela regra, da mesma forma que eu passei a regra dos sustenidos e se aplicou, a regra dos bemóis também se aplica. Tá bom? Eu falei para vocês qual que era a regra dos bemóis. É sempre o penúltimo bemol. Então, ó, aqui, se eu tenho Si bemol e Mi bemol, né? Deixa eu colocar na ordem certinho. É o Si bemol mais para baixo e o Mi bemol para cima. Se eu tenho Si bemol e Mi bemol, qual que é o bemol anterior? Si. Então, a escala é de Si bemol. Eu tenho Si, Mi, Lá. Qual que é o penúltimo bemol? É o Mi bemol. Por isso que a escala de Mi bemol maior. Correto, gente? Aí é só vocês seguirem esse ciclo, aplicando a questão dos intervalos, igual eu falei. Se eu pegar com base nessa figura que está na casa de vocês, que está na apostila de vocês, na página 52, se eu pegar no sentido anti-horário, eu vou descobrir os bemóis aplicando o ciclo das quartas. Se eu pegar no sentido horário, eu aplico o intervalo de quinta, tá? Anti-horário, quarta, sentido horário, quinta. E aí eu vou descobrindo qual é a ordem para eu colocar os bemóis e os sustenidos nas escalas. Tá bom, gente? Para a próxima aula, o que vai ficar faltando a gente falar? Dos intervalos e as suas classificações. Tá? Que aí é página 50, finalzinho da 53 em diante. Beleza? Aí a gente tem aquela classificação numérica dos intervalos, classificação qualitativa, né, quantitativa e assim por diante. Né? Se é intervalo melódico, se é intervalo harmônico, se é classificação numérica, se é intervalo de primeira, segunda, se é primeiro, se é intervalo de segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Né? Maior, menor, diminuto, aumentado, justo e por aí vai. Pessoal, quem está com o celular, 5 minutinhos finais. Peguem o solfejo da aula 13, que foi passado para vocês estudarem aí. Solfejo da aula 13. Então, nós concluímos aqui até o ciclo das quintas. A próxima aula, só intervalos no início da revisão. Agora a gente faz o solfejo, 5 minutinhos e vai certo. Solfejo da aula 13. Certo, gente? Então, observem esse solfejo aí. Uma coisa importante para falar tanto para quem está aqui quanto para quem está em casa. Quais são os exercícios que vão cair no solfejo que podem cair na prova? Tá? Vão ser as figuras rítmicas que estão entre o exercício 12 e o exercício 13. Tá? Ou seja, o máximo que pode cair no solfejo para vocês é a semicolcheia, que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá bom? Prestem bastante atenção nisso, estudem, tá? A avaliação, alguém tinha perguntado aí, acho que mandaram essa pergunta para Bastir, sobre qual vai ser o dia da avaliação de solfejo. Eu vou verificar aqui, lembrando, está naquele cronograma, gente, que a gente distribuiu para vocês, tá? Sempre utilizem ele como referência, porque tudo está explicadinho lá. Vai ser no dia 21 do 10, correto? Avaliação de solfejo no dia 21 do 10 desse mês agora, dia 21. Das 8 às 9 vai ser a avaliação de solfejo, tá? Nesse dia de avaliação não vai ter revisão, tá? Das 8 às 9, a avaliação de solfejo individual, tá? Um por um, vai fazer o solfejo ali do professor, rápido, coisa de 2 minutos. 2 linhas de pentagrama, solfejou, próximo, solfejou, próximo, solfejou, próximo, acabou o solfejo. Das 21 às 22 vai ser a última avaliação que nós vamos ter, correto? E aí o resto é só a gente seguir o cronograma lá. Tá bom? Vamos rapidinho fazer esse solfejo aí da aula 13. Todo mundo está com ele na mão? Sim.
Eu vou escrever ele voando aqui para mim conseguir ler também. Maravilha. Beleza, gente, vamos lá? Solfejo, tá igualzinho, né? Tá igual. Beleza. Então vamos lá. Lembrando, nós temos aí semicolcheia, certo? Não é por acaso que essas notas estão agrupadas aqui, certo? Então, se tem 4 notas agrupadas, nós vamos fazer essas 4 notas em um único tempo, tá? Então, isso aqui é no tempo, né? Tá, uma nota por tempo. Quando eu pegar 4 notas em um tempo, é simplesmente eu fazer as 4 notas. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Vamos iniciar ele? Eu vou contar 2 tempos fora e a gente começa esse solfejo todo mundo junto, tá bom? Vamos lá? 2 tempos nesse andamento aqui, ó, tá? Vamos lá? 1, 2. Tá, e 1. E 1. E 1. E 1. Certo? Pessoal, lembrando, só uma pequena observação aqui. Por que eu tenho o costume de contar as pausas, né? Quando nós estamos trabalhando com pausas de meio tempo, pausa de um tempo, é facinho, né? Se a gente não cantar a pausa, a gente consegue entender. Mas quando a gente estiver trabalhando com pausas, que a gente chama de pausas curtas, né? Menor do que um meio tempo, por exemplo, se eu, por exemplo, colocasse aqui, ó, substituísse essa de semicolcheia, a compreensão, quando a gente está cantando, solfejando, fica mais fácil se a gente cantar a pausa. No caso aqui, ó, fica mais fácil para a gente se a gente cantar, mais fácil de entender o solfejo. Por isso que eu tenho o hábito de cantar. Se alguém não cantar as pausas, eu vou considerar errado? Não vou, desde que o cara solfeje as notas pelo menos certas, né? Porque quando você está tocando, o importante vai ser você tocar a nota, né? Evidente que tem que respeitar a pausa, mas o que importa, né? Quem está ouvindo não consegue perceber ou diferenciar o silêncio, né? Eu não vou saber se você está fazendo 4 pausas de semínima ou se você está fazendo uma pausa só de semibreve. Eu não tenho, ouvindo, eu não consigo distinguir a diferença entre as pausas, né? Então é diferente se vocês não quiserem contar a pausa. Eu costumo contar porque quando as pausas vão ficando mais curtas, facilita para você ler a partitura se você cantar mentalmente a pausa mais curta. Alguém tem dúvida no solfejo? Não? Então, pessoal, estamos liberados. Sim, pode falar, tem uma dúvida. Essa questão da comentando aqui, é a velocidade para você for um binário ou se for um ternário, essa velocidade que aumenta, por exemplo, se for um binário, Tanto independente, se for binário, ternário, quaternário, a velocidade vai ser determinada pelo compositor. A gente, no dia da prova, se precisar fazer mais lento, a gente faz mais lento, isso aí não vai ter problema com a velocidade. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O importante para a gente é avaliar se vocês entenderam ou não entenderam o solfejo, tá bom? Isso aí, pessoal. Liberados, semana que vem, intervalos e depois avaliação no segundo período.